A gente volta a discutir agora um tema que é o tema de energia eletrostática, mas dessa vez envolvendo dielétricos, né? Qual que é a questão? A questão é que a gente viu anteriormente uma expressão para energia eletrostática, que eu vou chamar de W, que foi dada pela integral em todo o espaço do quadrado do campo elétrico, né, integrado em todo o volume. Então agora a gente quer obter uma expressão análoga para o caso em que a região está preenchida por um meio dielétrico. Então eu vou supor que o dielétrico está fixo no espaço e eu vou montar o sistema trazendo a carga livre do infinito para a sua posição correta. E aí eu tenho um trabalho realizado sobre essa carga livre que eu estou trazendo, que eu vou poder avaliar usando o que eu tinha pensado antes. Então, a ideia inicial minha é usar uma definição de energia eletrostática proveniente de elétricos que vai envolver a construção daquele sistema. Eu tenho um dielétrico e trago a carga livre e coloco nele, trazendo a carga livre no infinito. Aí nós vamos ver que tem uma contribuição a mais no caso de dielétricos, que é o fato de que eu ponho a carga livre ali e vou construindo a polarização do dielétrico. Então eu tenho que levar em conta essas duas coisas. Então eu vou escrever aqui para a gente tentar ir construindo essa solução. Então eu vou supor o dielétrico fixo, agora, fixo no espaço, e a carga livre vai ser trazida do infinito até a sua posição no dielétrico. Carga livre trazida no infinito até a sua posição. Então, essa carga livre vai ser trazida aos poucos. Então, eu vou trazendo Δρ livre de cada vez. A cada um desses Δρ livres está associado um delta trabalho. Esse delta trabalho é o Δρ livre vezes o potencial que eu encontro naquela região do espaço. Então é aquela situação que a gente tinha, né, que a energia, né, para trazer uma carga de um ponto a outro, né, é a carga vezes a diferença de potencial. Eu estou trazendo do infinito, eu tenho um potencial zero lá no infinito, então eu vou trazer essa carga e com isso tem um trabalho associado que é Q vezes o potencial naquele ponto. Só que aí eu estou colocando num certo volume, né? Então eu tenho que avaliar isso em todo o volume do meu material. Então aí eu tenho que agora ficar livre desse delta ρ livre, eu fico livre dele usando a lei de Gauss, porque eu sei que a divergência de D é igual a ρ livre. E o delta ρ livre, então, ele pode ser escrito como a divergência de um certo ΔD. Então veja bem aquela coisa que a gente tinha discutido, né? Ao introduzir um delta ρ livre, eu crio uma variação ΔD no deslocamento elétrico. Isso tem a ver com a criação da situação de polarização no dielétrico, aquela configuração de polarização que vai ser criada também nesse processo. Então, a minha quantidade de trabalho para trazer essa carga livre vai ser dada pela integral da divergência do ΔD vezes o potencial integrado no volume. Essa aqui é o que eu tenho. Observem que nessa fórmula é Q vezes V, né? Mas Δρ vezes D tal, né, vai ser o meu Q. E eu vou fazer isso no meu volume inteiro, né, trazendo todas as cargas. Então eu vou ter essa expressão de fato para calcular esse delta trabalho. Então eu uso agora uma identidade vetorial, que é tipo uma regra do produto, né, que é o seguinte: se eu tiver a divergência do campo vetorial, que é o ΔD vezes o escalar V, eu posso escrever isso como V divergência do ΔD
Esse termo é bom porque é o que eu tenho aqui no meu integrando, mais um ΔD escalar gradiente de V. É a regra do produto nesse caso. Se eu integro aqui no volume, eu integro aqui no volume e eu integro aqui no volume. Então esse meu integrando, ele está aqui, né? Ele pode ser substituído pela diferença desses dois termos. Então eu escrevo que a minha contribuição para o trabalho, quando eu introduzo esse Δρ, né, livre, vai ser a integral da divergência de ΔD vezes V no volume, menos um ΔD escalar gradiente de V no volume. Agora eu posso transformar essa integral via teorema da divergência numa integral de superfície de V ΔD escalar n ds. E fazendo essa superfície grande o suficiente, eu faço essa integral ter uma contribuição desprezível, porque a área cresce com R2, o D vai cair com R2, o V vai cair com R. Então esse integrando, na verdade, ele cai com R. Então eu vou ter uma... se eu quiser a superfície tão longe quando eu quero, e eu posso fazer isso, né, porque a rigor eu estou integrando, né, onde eu tenho carga, onde eu tenho dielétrico, onde eu tenho cargas ali livres ou ligadas. E isso, se eu extrapolar esse volume, não tem problema nenhum, porque eu estou somando zero. Então eu posso pôr a superfície tão longe quanto eu queira, e aí o integrando vai a zero. Então eu fico só com uma contribuição para meu trabalho, né, a minha energia. Eu posso tirar o menos gradiente de V, substituir por E, e isso então vai ser um ΔD escalar E integrado no volume que eu estou chamando de dtal. Tá, eu posso agora fazer uma particularidade, que é considerar o meu meio linear. No meio linear, a gente lembra, né, que o D é εr, eles são proporcionais. Então, observa o que acontece se eu tiver um ΔD escalar E. Eu posso escrever isso como uma regra de produto, né, como ΔD escalar E. Observa que é o que eu tenho aqui. Mais um D escalar ΔE. Ora, mas D é εE, né? Então, isso aqui na verdade é um epsilon ΔE escalar E. E esse outro termo aqui, como D é εE, é escalar ΔE. Quer dizer, esse termo aqui, ó, vale isso, é igual a esse termo, porque para o dielétrico linear eles valem a mesma coisa. Então eu posso escrever que essa quantidade que eu estou avaliando vale duas vezes uma delas. Então eu vou escolher essa aqui, porque é que eu tenho no meu integrando. Então esse termo é igual a esse. Então é duas vezes esse. É isso que eu quero dizer. Então eu posso substituir meu integrando por um meio disso aqui. Então eu tenho um delta trabalho, que é um meio de delta, né, integral de D. Vou colocar o delta aqui dentro. É igual a um meio, né, vou colocar assim. É igual a um delta de um meio integral de D escalar dtal. Observa que se eu passar esse delta aqui para dentro, ele vai pegar essas duas funções, é o que eu tenho aqui, né? É o que eu tenho aqui, né? Delta D escalar é um meio disso aqui, é o que está escrito. Então, se um delta trabalho vale esse delta, significa que o trabalho inteiro vale o que está dentro do colchete. Então, a energia eletrostática, no caso de dielétricos, é dada por essa integral do D escalar E. Então, observem que ao trazer a carga livre, né, o dielétrico deve responder a isso com a polarização. A energia do sistema leva em conta todas essas contribuições. Na nossa conta, nós levamos isso considerando que eu tenho esse ΔD associado a um Δρ livre.